abençoe a vida de todos vocês. E é isso mesmo, muito obrigado a cada um de vocês que ajudaram com orações, que estiveram sempre ao nosso lado nos apoiando e nos dando força. Para iniciar, para começar este culto, eu gostaria de chamar aqui o Guilherme para fazer a oração inicial. Amém? Pai do Senhor, igreja, vamos orar para que Deus possa abençoar essa noite especial para todos nós, amém? Oremos. Maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui hoje, Senhor, por nos ter permitido estarmos aqui, Senhor, nesse momento especial, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Abençoa todos aqueles que puderem estar aqui, Senhor, e aqueles também que não puderam, mas que iriam muito estar aqui conosco hoje, Senhor. Abençoa, Senhor, para que seja uma noite muito especial, para que possamos ter nossos corações, Senhor, tocados por Ti, Senhor, para que possamos sair daqui, Senhor, com a esperança, Senhor, possamos sair daqui com alegria, Senhor, para aqueles que chegaram aqui desanimados, que possamos sair daqui felizes, Senhor. Nos abençoa, Senhor, para que dê tudo certo essa noite, Senhor. Nos esteja nos abençoando, nos capacitando, Senhor, nos instruindo nessa noite, Senhor. Possamos sair daqui, Senhor, melhores do que chegamos aqui, Pai. É isso que eu te peço, obrigado, Senhor. Amém. Gostaria de chamar a Melissa. Paz, Senhor, igreja. Bom, como vocês já estão sabendo e viram sobre o culto, a gente vai falar um pouco sobre o voo 316, que é uma palavra bem conhecida, que eu acho que todo mundo conhece, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu estava pensando um pouco sobre, quando eu comecei a ler e meditar na palavra, e Ele pagou o preço para a gente estar aqui hoje, para a gente viver a nossa vida, e Ele tem um plano de salvação para cada um, para a gente chegar no céu e poder estar na eternidade com Ele. E em Romanos 4:8 diz: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Ele pagou o preço para a gente não sentir a culpa hoje. Ele pagou o preço na cruz e é uma prova de amor. Então, se a gente está aqui hoje, a gente deve tudo a Ele e agradecer a Ele. E eu creio que esse culto vai ser muito abençoado, que a gente possa se permitir, que Ele possa usar a gente como instrumentos de fato e a gente entenda um pouco mais sobre a palavra. E foi tudo por Ele, gente. Foi tudo por amor. Amém. Obrigada pela oportunidade. Peço paciência da igreja, porque eu estou aqui com uma colinha, né, para ver a sequência de tudo, como que vai funcionar. Agora o pessoal do teatro já pode ir se preparando, tá bom? A gente vai fazer uma apresentação de teatro aqui. E deixa eu ver o que mais. A igreja pode se assentar.
passageiros do voo 316, com destino à vida eterna. Essa é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque de número 7. Caros passageiros, aqui quem fala é o comandante Isaac. Bem-vindo a bordo ao nosso voo para a vida eterna. Eu desejo a essa tripulação que desfrutem de um voo agradável e em seguida o copiloto Aleph dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Aleph e informo que este voo segue uma única rota: Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Yasmin e eu sou responsável pela tripulação da cabine. Em seguida, iremos realizar os procedimentos de segurança para decolar. Primeiro, apertem e ajustem o cinto de segurança para decolar e aterrissar. Lembrem-se de manter seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente aos seus assentos, tem uma Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no Salmos 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas o teu avião não será atingido. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Esse avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. E 2 na parte de trás, paciência e temperança. As luzes de emergência vão guiar para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até o fim. Senhores passageiros, estamos nos aproximando do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem pobreza, sem choro, sem tristeza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembro de que vocês não serão capazes de entrar na vida eterna sem mudar sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia desse avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que enquanto estiver nesse avião é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para informações importantes antes de entrar. Fomos informados pela operação que toda a bagagem foi deixada em terra, riquezas, casas, carro, dinheiro. Portanto, ao chegar ao nosso destino, você não terá que recolher sua bagagem, levará para o céu apenas as almas que ganharam nessa terra. Amém, glória a Deus. Agora eu quero chamar aqui na frente toda a Jubrac, que agora nós teremos o nosso momento de louvor.
Gebraxal da igreja com a paz do Senhor, amém? Podeis ficar de pé, por favor? Vamos louvar ao Senhor, então se permitam sentir a presença dele através do louvor, amém?
desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, meu povo, bate mais uma vez. De novo, faz de novo, meu povo, bate mais uma vez. De novo, faz de novo, meu povo, bate. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, abram suas Bíblias em Lucas 10, 38. Vou estar lendo para vocês. Prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado, e uma mulher chamada Marta recebeu-o em casa. Pode passar. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajuda. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A palavra de Deus ela é muito clara, e muitas das vezes a gente se encontra na situação de Marta. A gente fica tão atarefado e preocupado com todas as coisas do nosso dia a dia, com a nossa família, nosso trabalho, nossos estudos, que a gente esquece o que realmente importa. A gente acaba colocando Deus de escanteio na nossa vida e fica priorizando todas as nossas preocupações. E nisso a gente fica, quando sobrar tempo eu vou orar, quando sobrar tempo eu vou ler a Bíblia. Mas Deus ele não quer sua sobra, Ele quer ser sua prioridade. Porque quando Ele entregou o seu único filho na cruz por você, Ele não deixou você como sobra, Ele te priorizou. E Ele quer que essa mesma prioridade que Ele deu a você, você tenha dado a Ele. E nós podemos ver na passagem que a Marta ela recebeu Ele na casa dela, só que mesmo assim ela não deu importância para Ele. Deus está do seu lado, Ele está na sua casa, só falta você ir e fazer o que Maria fez, que é se ajoelhar diante dos pés do Senhor e ouvir o que Ele tem a dizer para você. Quando você entrega todas essas suas preocupações, todos esses medos para o Senhor, tudo se acalma, porque aquilo que Ele fala é a verdade, aquilo que Ele fala é o melhor conselho que você pode buscar. Então que hoje a gente consiga refletir qual que está realmente sendo a nossa prioridade. Se a nossa prioridade são todos os problemas e preocupações de um mundo que tem data de validade, está se autodestruindo, ou se a nossa prioridade é buscar a vida eterna, porque a salvação já foi conquistada. Deus já deu a salvação para a gente. A gente que tem que ir atrás da nossa vida eterna, amém?
que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa
Agora eu quero chamar aqui na frente nosso irmão Isaac, que ele vai fazer a apresentação dos visitantes. E a igreja pode se assentar. Da igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou apresentar os nomes dos visitantes a bordo nesse voo, né? Vamos lá. Eu peço para os nomes que eu chamasse se levantar, correto? Vitória e Maicon do Gardênia. Estão aí? Pedro, da Maluf. O amigo da Júlia. Não está dando para entender o nome, perdão. Nicolas. Nicolas da Sede. Cauê, primo da Tiffany. Vitória da Maluf. E Badra, o Renato, do Badra. Certo? Agora eu peço que toda a igreja se coloque de pé. Tem mais alguém que não foi anotado o nome? Quem? Parque Santa Rosa? Se coloca de pé o Parque Santa Rosa, por favor. Aê! Tem mais? Quem mais? Karine, se coloca de pé, por favor. Quem? Tem mais? Tem mais. Rebeca, se coloca de pé, Rebeca, por favor. Mais alguém? Mais ninguém? Se coloca a igreja toda de pé, então, por favor. Como é que nós iremos receber esses visitantes essa noite? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha, normalmente está fraco, dessa vez está forte, não vou nem pedir para fazer de novo. Amém, glória a Deus. A igreja está cheia hoje, hein? Quero chamar aqui na frente agora a irmã Karine. Vai falar um pouquinho aqui com vocês. Os irmãos podem se assentar. A paz do Senhor, igreja. A Júlia, ela me chamou para falar um pouquinho, e desculpa a minha voz, que eu fiquei doente a semana toda, mas ela me chamou para falar um pouquinho sobre a nossa célula da escola, que foi um movimento que o Senhor colocou nos nossos corações de ter um avivamento naquela escola, para que a gente pudesse derramar o amor que foi derramado sobre as nossas vidas naquele lugar. E então, a partir do momento em que eu conversei com o Eric, que é o nosso amigo que também ajudou a realizar a célula, eu fui falar com as meninas, a Júlia, e ela já topou de cara na hora, para que a gente realmente pudesse transformar aquela escola, aquele lugar, para que esse amor que está sobre as nossas vidas não fique só aqui dentro, mas que a gente consiga espalhar esse amor por onde quer que a gente for. E Jesus disse: ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é isso que nós precisamos fazer. Na nossa escola, na nossa casa, onde quer que nós formos, nós devemos levar esse evangelho de Cristo. Então, eu convido vocês, que ainda estão na escola ou na faculdade, e até no trabalho, que vocês também possam compartilhar o que Jesus fez, o que Jesus ainda faz nas nossas vidas, e que esse amor seja espalhado cada vez mais, que nós não sejamos egoístas, ao ponto de guardar isso só para nós, que a gente possa realmente espalhar esse amor por onde quer que nós formos. É isso. Amém, amém. Agora, é o momento da palavra. Eu quero chamar aqui na frente o nosso pregador da noite, pastor Lucas. Amém.
Peço que a igreja se coloque de pé, vamos orar por ele. Estenda suas mãos para cá. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te agradecemos, Jesus, por este momento, Pai. Obrigado pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos nesta noite, ó Pai, para aprender mais a Tua palavra. Senhor, eis aqui o Teu servo, peço que o Senhor venha abençoar a vida dele, ó Pai. Usa ele, fala conosco essa noite, ó Pai. Seja palavras de repreensão, palavras de conforto, ó Pai. Que o Senhor possa falar conosco essa noite poderosamente e tudo aquilo que nós aprendemos, ó Pai, que possamos guardar em nosso coração e aplicar no nosso dia a dia também, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. É isso que lhe te pedimos em teu santo nome. Amém. Aplauda ao Senhor, irmãos. Glória a Deus, igreja. A paz do Senhor. Pode se assentar, querido, em nome de Jesus. Que felicidade estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui, conhecendo essa nova diretoria da Jubrac, do Revista, essa igreja que eu tanto amo, tantas histórias boas que a gente escuta daqui, nosso querido pastor Valdemar, meu amigo do coração. E eu estou muito feliz de estar aqui. Cadê a Júlia? A Júlia estava aqui em cima e falou, eu estou nervosa. Agora é a minha vez de dizer, eu estou nervoso. Pensando o quê? A gente fica nervoso mesmo. Porque quando a gente quer fazer tudo com excelência, e a gente sabendo que tudo é para Deus, não tem jeito de não ficar nervoso, né? Eu penso que no dia que eu deixar de ficar nervoso para pregar a palavra, eu acho que eu arrumei um grande problema para a minha vida. Porque a confiança que a gente tem é só no Cristo Jesus. Amém? Então esse nervosismo é um nervosismo gostoso, né? Que mantém os pezinhos da gente no chão, né? A gente toma cuidado com o que vai falar, a gente vigia, faz a gente orar, faz a gente jejuar, faz a gente ler a Bíblia, né? Faz a gente ficar esperto com as oportunidades do pastor, que às vezes ele pega alguém de surpresa, não é assim? Então esse medo nunca pode sair da nossa vida. É um medo gostoso. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia. Agora que você já voou aí até o momento da palavra, eu quero conversar com você de uma forma diferente hoje. Quando me convidaram e me mostraram um tema, eu fiquei tão empolgado, Voo 316. Eu fiquei muito empolgado, eu falei, puxa, que bacana isso, glória a Deus. E eu já entendi de imediato qual que era a ideia. Mas eu queria trazer uma palavra de um modo diferente para nós. E eu pensei em ser aquele que vai mostrar o roteiro da viagem de vocês. E eu queria mostrar o roteiro da viagem da melhor pessoa que a gente pode falar, que é Jesus. Eu quero conversar com vocês sobre o texto que nós estamos meditando hoje, que é o tema desse culto maravilhoso, e mostrar o porquê que esse Cristo é o nosso Salvador. Então, por gentileza, abre aí João capítulo 3, verso 16. Eu pensei comigo, eu falei, pastor Flávio, a irmã Flávia, pastor Valdemar e a irmã Flávia, é tão chique, eu não tenho nem roupa para ir para aquele culto. Pastor Valdemar, irmãos, ele manda foto comigo sentado em algum lugar muito bonito, ele diz assim, estou tentando copiar você, ó. Ele é meu amigo. Obrigado, Júlia. Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra do Senhor? Glória a Deus. João capítulo 3, verso 16, diz assim a palavra do Senhor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Ora comigo, em nome de Jesus. Ó Pai, nós estamos tão felizes de estarmos aqui, ó Pai, na Tua presença. Neste momento, Senhor, nós chegamos ao momento da Tua palavra, Pai. Tudo foi feito, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, e agora não será diferente. Que o Senhor, ó Pai, entre no nosso coração,
nos dê, ó Pai querido, o entendimento da Tua palavra. E que essa semente encontre uma terra fértil. E que ela possa produzir, ó Pai querido, o máximo que ela puder, 30, 60, 90, 100. Que o Senhor possa fazer, ó Pai, grandes coisas em nome de Jesus. Nós te louvamos, ensina, exorta e edifica, para a honra e glória do seu nome. Como eu disse a vocês, apertem os cintos, porque eu quero levar vocês a uma viagem diferente agora. Eu costumo pregar sempre versículo a versículo, e eu me desafiei ao máximo para atender o pedido que o Senhor ministrou no meu coração. Quando nós lemos o texto de João, capítulo 3:16, talvez um dos versículos mais conhecidos do mundo, um dos versos mais utilizados em todos os lugares, nós observamos que Deus tinha uma oferta para fazer. E às vezes nós não paramos para pensar nisso, porque Deus, Ele não age por improviso. Deus é o início da história. Não há nada antes de Deus. Deus é o início da história e também Ele é a conclusão da história. Deus, Ele tinha no seu plano, antes da criação, antes de Deus edificar o mundo, Ele já tinha imolado o cordeiro. Ele já tinha entregado o cordeiro, Ele já tinha a sua oferta. Ele, sabendo de todas as coisas, o evangelho não é um improviso. O evangelho não é algo que acontece e Deus foi pego de surpresa e chamou Jesus para resolver as coisas. Não, Deus sempre teve todas as coisas sob controle. O texto que nós acabamos de ler, Jesus é apresentado como filho unigênito. A palavra unigênito é aquele que é único. Só existe aquela criação que é igual a ele, ou seja, ele é obra do Espírito Santo. Há dois textos que falam sobre Jesus. E eu quero partir do momento em que João Batista encontra com Jesus, os seus discípulos questionam ele, e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus tinha uma oferta. E há outros textos que vão falar, eu quero citar dois. Apocalipse capítulo 13, verso 8 diz que ele é o Cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. 1 Pedro capítulo número 1, verso de 18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro que foste resgatado, a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos. O primeiro texto de Apocalipse, ele está se referindo ao momento em que a humanidade peca. Gênesis 3, capítulo 21. A Bíblia vai dizer que o homem pecou e Deus então mata um cordeiro para cobrir eles, porque a partir daqueles momentos eles entenderam que estava nu. O segundo texto fala do cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. E esse está falando de João capítulo 3,16, dessa oferta que Deus tinha para entregar, para salvar a minha e a sua vida. Então aperte os cintos, querido, porque eu quero falar deste amor de tal maneira, mas de uma perspectiva diferente. Eu quero falar desse sacrifício, desse filho que foi dado, desse cordeiro que foi imolado, desse alguém superior, desse alguém generoso, desse alguém que é o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que venceu a morte, aquele que matou a morte, aquele que está vivo até os dias de hoje. E eu quero que você compreenda comigo. Primeira coisa, o sacrifício do cordeiro. Isaías capítulo 53 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, como aqueles que estavam desviados pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade e moeu sobre ele, e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre os ombros dele. Cristo é o cordeiro que foi dado como oferta de amor. João capítulo 3,16 diz que Deus ofereceu seu Filho para perdoar os nossos pecados e nos salvar e nos levar para a glória. Aperte o cinto, eu estou só na introdução. João capítulo 19 diz que ele é levado consigo na cruz e sai para um lugar chamado caveira,
chamado Gólgota em hebraico, e lá ele está carregando a sua cruz. Eu quero que você entre na mensagem comigo. Imagine uma jornada onde o céu está cinza, a situação é constrangedora, todos estão ali chicoteando ele, batendo nele, e ele está levando a sua cruz, e a Bíblia diz que ele foi levado ao matadouro sem levantar, sem falar uma palavra. Ele foi levado como um cordeiro mudo, e pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes. E aí, neste momento, Hebreus está dizendo que o Senhor tinha um plano, o Senhor tinha algo a realizar. E o Senhor diz que não queria mais sacrifício de animais. O Senhor estava farto disso. O Senhor estava farto de homens que adoravam do coração de fora para fora, de dentro para fora. Pessoas que não tinham ali o seu coração em Deus, uma obediência como uma casca. Livro de Hebreus, capítulo 10, verso 5, diz que, pelo entanto, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo preparaste como holocausto e oblações para o pecado daqueles que não te agradaram. Então disse, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E qual era a vontade de Deus? Entregar o seu filho. E aqui eu quero deixar você respirar. Essa era a vontade de Deus, entregar o seu filho. Talvez seja por isso que João escreveu dessa maneira. Que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho, que entregou o seu filho, que permitiu que o cordeiro fosse imolado. Deus entendeu que era necessário. Agora imagine comigo a cena, Jesus chegando no Gólgota, no Calvário. A escuridão cobre a terra. Jesus vai ser crucificado, ele exala o seu último suspiro. O céu responde, o véu rasga, a terra treme, as pedras se fendem. O texto diz que clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, a tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Mateus capítulo 27, verso 50 e 51 diz, e Jesus clamando em outra voz, com grande voz, entregou o seu espírito, e o véu do templo se rasgou, dos dois, do alto a baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras. Essa é a primeira cena do roteiro da nossa viagem. Um homem inocente, alguém que venceu a lei, alguém que não tinha pecado, foi entregue por aqueles que não venceram a lei, foi entregue por aqueles que tinham pecado. Alguém que era o filho do amor, foi entregue pelos filhos da ira. Alguém que era limpo, foi entregue por todos aqueles que por conta própria decidiram se sujar. Alguém que era santo, foi entregue por alguém que decidiu por conta própria viver em iniquidade. Mas ele nos trouxe paz, ele nos trouxe vida. E no momento em que Jesus entrega o seu espírito, preste atenção na viagem. No momento em que Jesus entrega o seu espírito, ele vai aos céus, entregar o sacrifício, como diz o livro de Hebreus. E eu parei para imaginar isso, e eu fiquei pensando, meu Deus, me dá estrutura psicológica, me dá estrutura mental para entender o roteiro dessa viagem. E então o Espírito Santo me fez lembrar de um texto de Salmos, que diz assim, levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entrada eterna, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso que na guerra, aleluia, levantai, ó porta, as vossas cabeças, e o Senhor dos exércitos, é Ele o Rei da Glória. Jesus morre, entrega o seu espírito, e ele vai aos céus entregar agora o seu sangue no tabernáculo. E ele é recebido de maneira diferente. Imagine Jesus chegando aos céus. E aleluia, e os anjos cantando, levantai, ó portas, a vossa cabeça. Recebei, aleluia, aquele que vem com poder e glória. Imagine Jesus entrando aos céus, os serafins cobriam o seu rosto. Aleluia. Eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. O Cordeiro caminha à entrada dos céus.
A Bíblia diz, aleluia, em Isaías capítulo 63, do 1 ao 3, que alguém gritou: quem é este que vem de Edom, com veste de tintas vermelhas? Quem é este, aleluia? E ele diz: eu falo com justiça, eu poderoso para salvar, eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus, ninguém ouve comigo, sangue salpicou as minhas vestes, e eu manchei toda a minha vestidura. Entra na cena comigo. Os portais do céu se abrindo. Levanta portais, vai entrar o Rei da Glória. Aquele que um dia deixou as suas muitas coroas. Aquele que um dia deixou a glória para nascer num corpo humano. Para viver como um homem terreno. E agora ele está entrando por um novo e vivo caminho. Quem é esse que vem? Quem é esse que vem com roupa salpicada de sangue? E ele diz: sou eu poderoso para salvar. Eu sozinho pisei na ira de Deus. Eu sozinho morri na cruz. Ninguém estava comigo. Eu sozinho fiz isso. Aleluia. Então se cumpre a visão que Daniel teve. E Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que via nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se aos anciões de dia, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, honra, o reino para todos os povos, nações, línguas, que servissem ao seu domínio, e um domínio eterno, que não passará o seu reino, e que não será destruído. Nós estamos só na terceira cena da nossa viagem. Vamos remontar até aqui. Cristo está na cruz, ele entrega o seu Espírito. E ele vai entregar o seu sangue agora ao Pai. Os portais se levantam, os anjos questionam: quem é esse que está com roupa suja de sangue? Ele diz: eu sozinho pisei no lagar da ira de Deus. Eu sozinho recebi a ira de Deus que estava sobre os ombros dele, agora está sobre os meus ombros. E o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Ele entra naquele ambiente e o que ele recebe é poder, honra, glória. E alguém diz que todo domínio está nas suas mãos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono um cordeiro como havendo sido morto. Jesus, o nosso Senhor, não foi morto por acaso. Tudo fez parte de um plano perfeito. E agora, continuando, como eu disse a vocês, Deus não queria mais receber sangue de bodes, de ovelhas e de rolim, coisa do mesmo tipo. O texto diz em Hebreus que nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo próprio sangue, entrou uma vez no santuário, e havendo efetuado uma eterna redenção. Imagine o céu parado. Quem lê o livro de Apocalipse aqui? Então você vai entender isso aqui que eu estou pregando. Imagine o céu parado. João está vendo o cordeiro que está imolado no trono. O céu tem silêncio. E alguém diz para ele: quem é digno de desatar os 7 selos? E alguém diz para João: ninguém. E João começa a chorar. Porque aquele livro lacrado com 7 selos é o livro da história da humanidade. E João entendeu quem é que tem condições de pôr um fim no sofrimento do homem. Quem é que tem condições de acabar de uma vez por todas o mal que o pecado causou na humanidade? Quem é que tem de uma vez por todas de salvar, aleluia, aqueles que estão perdidos? E o anjo disse: ninguém pode tocar nesse livro. Mas de repente Daniel vê o homem subindo, aleluia, nos céus. Toda a autoridade foi dada
pegada por ele. E logo à frente João vai dizer que ele tomou o livro da mão do ancião de dias. E o anjo olhou para João e disse: não chores, eis aí aquele que é digno de desatar os 7 selos. Agora Jesus está nos céus. Sua roupa está salpicada de sangue. Ele está diante agora de uma situação que os 24 anciões se dobram. Os anjos se calam, e ele vai consumir a sua obra, ele vai entregar o seu sangue. Jesus chega no centro do trono, todos se prostram, e derrama a taça do seu sangue no propiciatório celestial. Pastor, que difícil essa palavra, eu vou traduzir para você. Apocalipse capítulo 5, verso 8 e 9 diz: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Senhor, jovem. Esse é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aquele que os demônios chegavam nele e falavam: já vieste me perturbar antes da hora. Deixa eu ir para os porcos. Aquele que a menina, aleluia, estava morta num lugar, ele entra e diz: Talita cumi, levanta e anda. Aleluia, e a menina levantou. O Jesus em que nós estamos falando é aquele que 10 leprosos aparece e diz: Senhor, me cura. Ele diz: tu estão curados. E só um volta, aleluia, para agradecer. O Jesus que nós estamos falando é aquele que vê a viúva indo, aleluia, enterrar o seu filho. Ele manda parar aquele lugar. E ele toca no esquife, o menino senta e ele começa a conversar com o menino. Ele é o dono da vida, esse é o Jesus que nós adoramos. O Jesus que nós adoramos, ele pega um barco e vai para uma cidade chamada Gadara. Quando ele encosta o barco num lugar chamado Gadara, aleluia, 2 endemoniados, um acorrentado e o outro pelado, sai correndo, gritando, e ele repreende aqueles demônios e eles viram obreiros. Vale a pena servir esse Jesus, jovem. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem autoridade nos céus, no inferno. Ele tem autoridade em todos os lugares. O texto termina assim: porque foste morto com o teu sangue, compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. 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 Ele comprou todos os povos, todas as línguas, todas as nações com o seu sangue. Nele não há chinês, não há japonês, não há coreano. Nele só há o corpo de Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança. Por causa do seu sangue, da aspersão, que fala mais do que o sangue de Abel. Eu estou falando do Filho unigênito que foi dado. Eu estou falando daquele que morreu a morte de cruz e agora ele está consumando o ato da nossa salvação. Depois que Jesus entregou o seu sangue, como nós lemos agora, João capítulo 17, verso 24, ele diz: Pai, aqueles que me deste, eu quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Que roteiro maravilhoso. O texto segue dizendo: tendo, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Nos tempos antigos, você precisava falar com o sacerdote. E o sacerdote ia entrar na presença de Deus. E lá ele ia falar: olha, a família do Lucas está aqui, eles estão entregando o sacrifício e eles querem uma resposta. Às vezes Deus não respondia, e às vezes Deus respondia.
Mas ele não respondia para a família do Lucas, ele respondia para o sacerdote. E uma vez por ano, um sumo sacerdote, por sorteio, entrava nos santos dos santos, no santíssimo lugar, para pedir a Deus uma direção para a nação, para pedir a Deus o perdão do pecado de todas as nações. E agora, o apóstolo Pedro diz que ele nos fez uma nação santa, o sacerdote do Senhor, para pregar a maravilhosa, as glórias, as bênçãos do reino de Deus, as maravilhas do Senhor. Jovem, você foi chamado para pregar sobre esse Cristo. Você foi chamado, aleluia, para estar, aleluia, em um lugar de privilégio. Você é aquele que tem o ministério da reconciliação sobre a sua cabeça. Deus chamou, aleluia, você para pregar na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver. Você precisa pregar a palavra do Senhor. Esses dias eu preguei lá na igreja e eu falei assim: você não está saindo para comprar pão, você está saindo para encontrar alguém. Você não está saindo para o trabalho, você está saindo para encontrar uma alma sedenta. Glória a Deus. E alguém lá na igreja tomou posse dessa palavra e foi fazer a unha. E enquanto fazia a unha, começou a falar a palavra de Deus para aquela mulher. E de repente aquela mulher chorava e se tremia e falou: pelo amor de Deus, para de falar dessa palavra, que meu coração vai explodir. Se você acreditar no poder desse sangue, se você acreditar no poder desse Jesus, aleluia, o inferno não pode contra a igreja. E ele disse: a porta do inferno não pode contra a minha igreja. Jovens, sois fortes, porque em ti reside a palavra. Por causa disso venceste o maligno. Jesus entrega o seu sacrifício, agora ele precisa voltar 3 dias. O 3º dia se completou, ele precisa ressuscitar. E a Bíblia diz, aleluia, que ele volta, aleluia, os anjos descem, aleluia, e remove a pedra do sepulcro. Você está aqui comigo? As mulheres vão atrás dele, aleluia. E as mulheres vão ao sepulcro para ver o que está acontecendo. E de repente, alguém pergunta: por que vocês estão procurando aquele que está vivo no lugar dos mortos? Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar que o Senhor jazia. O túmulo está vazio. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito primícia dos que dormem. 40 dias ele ficou com os discípulos, visitando as comunidades que ele havia pregado. A Bíblia diz que por 7 vezes ele apareceu. Tomé, quando viu Jesus, falou: eu não creio. Eu não acredito. Ô Tomé, bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Bem-aventurado é aquele que crê quando a palavra é pregada, sem receber nenhum sinal, ele só crê. Nós estamos em uma geração que quer sinal o tempo todo. Jesus disse: olha, não haverá sinal maior que esse, do que Jonas, que ficou 3 dias dentro do peixe. O sinal de hoje é você. Você é o sinal para as nações. Você é o sinal para a tua escola, para a tua faculdade, para o teu pai, para a tua mãe. Você é o sinal do novo de Deus na vida daqueles que estão nas trevas. Quando alguém sentar perto do seu lado, falar do jogo do Corinthians, repreende, não, fala não, repreende não. Se for Palmeiras, sim, fala misericórdia. Conversa sobre o Corinthians, mas no meio da conversa você fala assim: rapaz, você já ouviu falar de Jesus? Ele nunca perde um jogo. Quando alguém sentar e você e falar que a família está enferma, você se levanta e diz: posso orar por você em nome de Jesus? A nossa geração clama
por homens e mulheres, por jovens que vivam no secreto. A nossa geração clama por pessoas que carreguem isso aqui, ao ponto de gastar a sua vida por ela, ao ponto de perder a sua vida por ela. Nós precisamos crer nisso aqui, ao ponto de morrer na cruz, ao ponto de morrer em qualquer outro lugar. E se um dia isso acontecer, nós nos lembraremos de Pedro. Eu não posso morrer igual a ele. Me põe de ponta cabeça. Eu não sou digno de morrer igual a ele. Será que nós estamos vivendo esse nível de João 3,16? De saber que Cristo morreu na cruz por nós e que nós temos que morrer por Ele aqui na terra? Ou nós ainda estamos orando para que Deus cumpra o meu sonho? Ou nós ainda estamos orando para que Deus cumpra os meus planos? Eu quero te pedir hoje, em nome de Jesus, abandone o seu sonho e viva o sonho de Deus para a sua vida. Ele é infinitamente melhor. Ele é infinitamente maior. Ele é infinitamente mais próspero. Eu quero pedir a você hoje, abandone a sua vida e viva a vida de Cristo, porque ela é infinitamente maior, infinitamente melhor. Ela é infinitamente mais. Faça isso em nome de Jesus. Você jovem. Você tem uma força tão grande. Você tem um vigor tão grande. Mas você precisa crer. E só tem um jeito de conhecer a Deus: lendo a Bíblia. Nós estamos no meio de jovens aqui tão inteligentes e capazes. Que coisa mais linda que foi feita aqui. Você é daqueles que provavelmente lê 20 livros por ano, 30 livros por ano, 40 livros por ano. Fala inglês, espanhol. Sim ou não? Você é sim. Você é infinitamente mais inteligente que eu, cara. Você mexe com programa, com software, com TI. Para eu colocar crédito no meu celular é uma luta. Agora que eu coloquei uma linha fixa, que todo mês vem a conta. Vocês são atuais. Vocês estão na atualidade. Vocês têm uma mente brilhante. O diabo não pode com isso. Imagine tudo isso regada pelo sangue de Cristo. Imagine toda essa capacidade que eu estou vendo aqui. Toda essa excelência que eu vi aqui. Imagine você viver isso todos os dias da sua vida, todos os dias, como se fosse o último. Imagine você estar na presença de Deus. Obrigado, Fábio. Imagine você pegar a sua faculdade e dizer: Senhor, é sua. Eu vou me formar, Pai, mas eu quero que o Senhor me use como engenheiro. Senhor, eu vou ser um advogado, mas eu quero que o meu trabalho glorifique o teu nome. Senhor, eu vou montar programa, eu vou ser do TI, mas eu quero que o meu trabalho glorifique o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero ser médico, mas eu vou ser um médico igual o Lucas da Bíblia, o cara que escreveu o livro de Atos. Não, vocês não estão aqui comigo, não. Deus pegou o cara da medicina, formado no Egito, que parceirão de Paulo, que andou com Paulo, para escrever o Atos, o livro do Atos. Atos de quem? Na verdade, eu tenho a impressão que é mais Atos do Espírito do que dos apóstolos, porque o tempo todo o Espírito Santo leva um para lá, traz para cá, faz isso. Aí diz, faz, não faz, para, não para. Vai, não vai. Aí o outro diz, eu quero ir. Aí o Espírito Santo fala, não vai. Aí o outro diz, e agora para onde eu vou? De repente ele acorda, aparece numa estrada, o eunuco passando, ele vai lá e prega para aquele rapaz e batiza. Aí de repente sai de lá de novo, e o Espírito Santo vai levando a igreja. Chega um nível de coisa, uma coisa tão gloriosa que eles recebem porrada, recebem chicotada, e um sai feliz falando para o outro, rapaz, nós apanhamos pelo nome de Cristo. Mas, irmão, que absurdo é esse? Que fé absurda é essa? De um homem que estava preso e diz, eu estou preso pela palavra de Cristo. De um homem que disse, eu estudei,
Eu sentei ao pé do Gamaliel, eu sou formado, eu falo latim, eu falo hebraico, eu falo aramaico. Eu viajei, eu fiz isso e aquilo, mas quando eu olho para tudo isso, eu reputo como perda. Não passa de esterco. E se eu morrer hoje, é lucro. E se eu viver, é Cristo. Essa geração que está aí fora precisa de jovens como vocês. Se tiver que morrer, nós morre, sim ou não? Eu achei meio fraco. Achei que alguém pensou para responder, eu achei. Imagine, irmão, nós estamos numa igreja, olha que coisa maravilhosa, cadeira estofada, microfone de última geração, olha que coisa maravilhosa. Um pastor bonito desse. Ninguém pode entrar aqui com a metralhadora e matar todo mundo, ou um homem granada está escondido no meio da igreja. Nós não congregamos num buraco lá, no Vietnã, escondido. Nós não congregamos em um lugar onde não se pode carregar uma Bíblia. Nós não congregamos num lugar onde o pastor distribui o livro de Marcos, Lucas, João, e faz eles decorar o livro inteiro, para na hora da ministração alguém ter que citar, porque se for pego com a Bíblia é decapitado. Nós temos a tecnologia em nosso favor, nós temos a juventude em nosso favor, mas nós precisamos levar a sério o sacrifício de Cristo. Deus conta com você. Porque Deus amou o mundo. Glória a Deus. Cadê o Fábio? Ô Fábio, você é meu amigo. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Fui eu que desliguei, foi? E botei a culpa no Fábio, né? Você sabe o que é interessante? O cara do som e da mídia nunca aparece. Nós só lembramos dele quando dá errado. Não é não, Fábio? Ninguém nem sabe. Agora os irmãos sabem que é o Fábio que trabalha na brincadeira. Deus abençoe, Fábio. Te amo em Cristo Jesus. Isso é normal, irmão. A vida é assim mesmo. Quando nós lembramos disso, aí nós agora colocamos o peso no que João escreveu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Cristo precisava ser moído pelas nossas transgressões. Cristo precisava ser massacrado. Passou por açoites. 40 menos 1. Apanhou de azorrague, que é aquele chicote que aponta, tinha prego, tinha gilete, tinha osso. Quem já assistiu o filme de Mel Gibson aqui? Vou deixar esse filme de lição de casa para os jovens, se o pastor me permitir. Assiste lá para você ter só um pouquinho de noção do que Cristo sofreu. Você não tem tempo para sofrer com as coisas terrestres. Não se embarace com as coisas desse mundo. Por mais luta que você tenha, pode ter certeza que tudo vai passar. E na verdade eu aprendi que luta não envolve dinheiro. Luta mesmo é quando a pessoa está enfermo. É quando o dinheiro não paga. É quando ela não consegue sair do hospital. Isso é luta. Luta é quando o médico diz, isso é luta. Mas nós, jovens, um vestibular, acordar cedo de madrugada para trabalhar, rapaz, você tem uma força que vocês nem imaginam. Essa ministração aqui tem um intuito de levantar novos pastores aqui. Novos ministros de Deus, novas missionárias, novos missionários, novos diáconos, diaconisas, novas mulheres de Deus, cheias de unção para pregar a palavra de Deus, novos homens de Deus, cheios de unção para pregar a palavra de Deus. Essa ministração quer fazer o seu coração encher de fé na obra redentora de Cristo. Aí os homens estão no livro de Atos. Jesus está dando as últimas instruções, de repente ele é levado ao céu. E a Bíblia diz, e elevando às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos.
E aí completamos a história com o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 3. Capítulo 1, verso 3 diz assim: havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Deixa eu recapitular brevemente para a gente terminar. O Senhor tinha um plano, o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. O homem peca, ao invés de escolher a vida, escolhe a árvore do bem e do mal, a árvore do conhecimento, como você desejar. Eles descobrem que estão nus, Deus mata um cordeiro, reestabelece, mas tem que expulsar eles do Éden. E coloca querubins ali com espada flamejante, protegendo a árvore da vida. Mas ele venceu a morte. E ele entregou o seu sangue, aleluia. E quando Deus olha lá de cima, ele não vê o Lucas, ele vê Cristo. Você já parou para pensar quantos Cristo tem aqui? Olha esse Cristo aqui, cabelo grande, gravata. Ixi, aquele ali nem cabelo tem. Olha aquele Cristo ali, ó, todo ajeitadinho. Olha o outro tá meio... Olha esse aqui, que coisa bonita, olha essa princesa aqui. Olha aquele lá, cabelo grisalho. Olha aquela irmã ali, olha aquele lá. Nós somos chamados por Deus, irmãos. Eu quero terminar dizendo que Ele nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. O texto diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Apocalipse capítulo 1, versos 5 e 6, para nós terminarmos, diz: aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdote para Deus, seu Pai. A Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a honra para todos sempre. A Ele a glória, a Ele o poder, a Ele a honra para todos sempre. Pastor, qual é a lição da mensagem de hoje? Cristo nos salvou. Deus deu o seu único Filho para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira lição: Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira Ele amou. Segunda lição: nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. O diabo não pode tocar na sua vida. Ele não pode tocar na tua família. Ele não pode tocar em você. Terceira e última lição: toda a nossa vida, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso andar, nossas paixões, o nosso olhar, o nosso ouvir, os nossos estudos, as nossas finanças, é para Ele, é por Ele e para Ele. E eu quero terminar dizendo: a Ele a glória, a Ele o poder para todos sempre. Amém. A sua vida é para Ele e é para a glória dEle. Você crê no que eu estou pregando aqui? Esses dias eu estava lendo um livro e eu acabei não registrando o nome desse autor, porque eu li o livro de supetão, peguei lá para ver que livro que era. E uma das frases do livro era: fé se soletra dificuldade. Fé se soletra desafio. Fé se soletra ousadia. Qual é a diferença dessa geração para a geração do Manuel de Melo?
Nenhuma. É o mesmo Deus. A diferença está nisso aqui, ó. Nós precisamos abraçar isso aqui. E viver afinco isso. Entender que isso aqui vai acabar. E quando nós abrimos os olhos, quando essa carcaça cair, o Espírito voltar para Deus, nós já estaremos na glória com Ele. O problema é que nós estamos vivendo como alguém que não tem alguém lá em cima que pode requerer o meu fôlego de vida. E você está o tempo todo pensando no plano de amanhã. E Deus quer te usar hoje. Eu quero que você saia daqui hoje com uma ousadia tão grande. Eu lembro, hoje eu recebi líderes da Jubrac lá em casa hoje. E eu estava lembrando que quando eu me converti, eu li a Bíblia toda em 6 meses. Meu Deus do céu, como pode isso? Até hoje eu não sei explicar como eu fiz isso. Eu simplesmente li. Dá. Deus está chamando para mergulhar, queridos. Deus está chamando você para ir mais fundo. Deus está chamando vocês, aleluia, para o discipulado. Deus está chamando vocês para exercer um ministério de poder, debaixo de uma visão pastoral, sendo ferramenta, sendo flecha, sendo, aleluia, flecha na aljava, sendo luz, sendo sal. Eu quero pedir, pastor, posso pedir para a igreja ficar de pé? Quero pedir que vocês se coloquem de pé. E esse é o roteiro da viagem que eu queria falar com vocês, da cruz ao céu. Deus reconstituiu a nossa comunhão, Jesus reconstituiu a nossa comunhão com Deus. E eu quero fazer uma oração diferente aqui. Esses dias eu atendi um jovem e ele chorava dizendo, olha, eu choro de remorso, mas eu não consigo chorar na presença de Deus. Porque eu não sinto nada. Eu oro, eu falo, mas eu não sinto. Quantos de nós parou de clamar pelo batismo com o Espírito Santo? Parou de jejuar, nunca jejuou. Quantos de nós não lê mais a palavra? E hoje o Senhor está chamando você para um nível diferente de expectativa, de secreto com Deus. Quando você abrir a boca, o demônio vai ter que ir embora. Quando você abrir a boca, aleluia, Deus vai te usar para salvar vidas. Não vai ser profeta para entregar a chave para ninguém, não. Esquenta com isso, não. Deixa isso para lá. Seja profeta para salvar. Deus quer fazer a sua boca, aleluia, boca de fonte de água doce, aleluia. Onde o rio flui, aleluia, das suas entranhas. Meu Deus do céu. Como Deus espera usar vocês, jovem. Como Deus tem o desejo de usar vocês. Como Deus quer fazer isso na vida de vocês. E eu termino dizendo que quando eu era mais jovem, uma vez o meu pastor pregando e falando, hoje Deus me acordou para orar de madrugada. Eu falei, esse negócio aí, conversa, rapaz. Aí do nada ele apontou o dedo assim para mim e falou, hoje Deus vai te acordar para orar de madrugada. Aquilo ali me deu um gelo assim. Meu Deus do céu. Misericórdia. E não é que Deus acordou mesmo? E não é que Deus falou comigo na madrugada, irmãos? Deus é real, Ele está vivo. Por que você acredita mais no outro lado e não acredita tanto nesse Deus? Acabou isso, hoje Deus está aumentando a sua fé. Nós não vamos servir a Deus com medo de ir para o inferno. Isso não é de crente. Nós vamos servir a Deus para ir morar com Ele, amém? Ninguém aqui está servindo a Deus por causa do medo do inferno. Não, nós estamos servindo a Deus para ir morar com Ele na glória. Eu quero orar e nós vamos orar desse jeito. Se você nunca mais sentiu a presença de Deus, cadê os músicos? Sobe aqui. Vocês terminam louvando, é? Então sobe aqui, vem cá, vocês estão acanhados, estão com medo. Esse meninão bonito aqui. Glória a Deus. Está bem? Glória a Deus. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Nós vamos orar e pedir que o Senhor renove o nosso coração.
Que o Senhor abra os nossos olhos da fé e creia nas coisas celestiais. O seu travesseiro vai ser o travesseiro de Jacó. Você crê nisso? Você vai ver a escada da salvação. Quem é a nossa salvação? Jesus. Quando você começa a observar a palavra, tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Quem era a arca? Jesus. Quem era o homem que derrubou o gigante? Jesus. Jesus Cristo é a nossa salvação. Quem era a arca? Jesus. Nós vamos orar, Senhor, renova a nossa mente. Senhor, renova o nosso espírito. Senhor, esses jovens estão clamando por poder agora, Senhor. Eu vou começar orando. Eu vou fazer igual eu faço lá na igreja. Eu vou puxar a oração, depois nós vamos começar a orar em uma voz só. Quem entendeu diz amém. Nós vamos orar, eu vou puxar a oração e você vai vir com os 2 pés no peito. Feche os olhos, nós vamos orar e clamar por renovo. Porque é isso que nós precisamos. Porque foi isso que Deus colocou no meu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, neste momento nós colocamos o nosso coração em Ti, Senhor. Nesse momento, ó Pai, abre os nossos olhos espirituais. Eu faço a oração do profeta que colocou a mão na cabeça do moço e diz: abre os olhos deles, ó Deus. Oh Senhor, tira a frieza espiritual, Senhor. Muitos de nós, aleluia, não falam mais em línguas. Muitos de nós não clamam mais, aleluia, na madrugada. Muitos de nós não tem mais tempo de jejum, de contemplação, de oração. Nós confessamos, ó Pai, que nós queremos voar nas suas asas, ó Deus. Nós queremos voar, aleluia, no Espírito. Nós queremos alçar voo, ó Pai. Nós queremos enxergar os milagres e as proezas. Por Ti, Senhor. Nós queremos ser as Tuas mãos aqui nesta terra. Nós queremos ser os Seus pés aqui nessa terra. Nós queremos ser os Seus olhos aqui nessa terra. Nós queremos ser a Tua voz aqui nessa terra. Oh Deus, em nome de Jesus, essa geração competente, essa geração compromissada, quer mergulhar mais no Seu rio, Senhor. Quer mergulhar mais no rio da graça. Quer mergulhar mais, ó Pai querido, mais fundo, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Ah Deus, muitos de nós têm duvidados. Muitos de nós ainda são céticos. Muitos de nós ainda não teve uma experiência contigo. O Espírito Santo vem sobre nós. Ah, Senhor, ativa agora os dons que aqueles deixaram pelo meio do caminho. Traz de volta, Pai, aquele que parou de trabalhar na seara. Traz de volta aquele que enfraqueceu no meio do caminho. Traz de volta aquele que deixou de lançar a mão no arado. Oh Deus, nós oramos, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós oramos, Pai. Soberano em poder, Ele virá. E o poder Ele
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, e Ele virá, e Ele virá. Canta, igreja! Sobre nós nesta noite, Senhor. Vem sobre nós nesta noite, Senhor. Vem como um bálsamo de Gileade, Senhor. Vem como a chuva serôdia, Senhor. Vem sobre nós, ó Pai. Renova o teu povo, Jesus. Oh, Deus. Retendo tudo. Aleluia, Jesus. Dos meus dias, Ele virá, soberano em poder. Canta, mas não me humilha, tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra abençoada, né, irmãos? Glória a Deus. Que culto maravilhoso. Que culto maravilhoso. Para não extrapolar muito horário, eu quero chamar a Jubrac aqui para a gente fazer um último louvor. Podem vir já podem vir se posicionando. Irmãos, vamos continuar louvando. Este mesmo louvor é Ele. E a igreja pode ficar à vontade para ofertar neste momento, amém? Peço que coloque o QR Code aqui na tela também, por favor. Quero
desatar as suas sandálias. Ver a minha vida estar, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho. Cante, igreja, cante conosco. Endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Não importa que eu cresça, veja meu prazer estar no seu dia de desatar as suas sandálias.
vivo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Tu és a nossa herança, o nosso galardão. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente descer, quero lembrar vocês de uma coisa e também avisar os visitantes que aqui estão. Está tendo cantina, tá lá embaixo, né? Vocês podem se descer aqui pela porta direita, aqui no final, e descer lá embaixo, porque está tendo hot dog e refrigerante por R$10, certo? Em prol do nosso retiro. Amém? E agora, eu quero chamar aqui a Tiffany e a Liza, e também o pregador dessa noite, Pastor Lucas, e também o nosso querido amigo Luiz, que nos auxiliou, porque a Jubrac tem uma lembrancinha aqui para vocês, amém? Para agradecer vocês. Glória a Deus. Amém. Pode voltar aqui. Agora eu quero chamar o nosso pastor para fazer a oração final. Amém? A paz do Senhor, irmãos. Ô Jéssica, vem dar esse recado aqui. Nós estamos com o nosso casal de líderes aqui, o pastor Lucas, que acabou de pregar, e a Jéssica tem um recado importante para todos nós. A paz do Senhor, igreja. Nós temos um recado aqui da nossa liderança regional. Nós estamos com a inscrição aberta para a conferência Gerando Timóteo. Vai encerrar as inscrições dia 1º, então falta pouquinhos dias para se encerrar. E como vai ser essa conferência? Ela vai começar às 15 horas. Tem imagem aí? Nossa, essa mídia! É isso. Eu gosto de uma mídia assim, proativa. Fábio, é o Marcelo? Deus abençoe. A programação é, às 15 horas, nós iniciaremos com um G-Talk. O que é um G-Talk? É uma conversa, uma palestra com o tema Vocação e Chamado, pastor. E nós conseguimos, com uma pessoa muito bacana, que é mestre em ciências da política, a Malu, a vereadora mais jovem, mais votada de Mogi das Cruzes. E pelo 2º ano consecutivo ela foi eleita. E a Malu, assim, desde muito jovenzinha, o sonho dela era exercer a função dela de cristã na política, algo bem diferente. Então, a gente convidou a Malu e ela vai estar aqui palestrando sobre vocação e chamado. Depois, às 16h30, a gente tem a doutora Ruth Oshiro, é esposa do pastor Mateus, lá do TPC Jacuí. Ela trabalhou muitos anos no Albert Einstein, formada na área da saúde, com especialização em oncologia, e ela vai falar sobre dopamina e os riscos disso. Dopamina é aquela substância do hormônio que faz a gente ficar viciado nos prazeres como tela, como fast food, e tem atrapalhado o chamado da geração Timóteo, que é a geração que Paulo doutrinou ali e o Timóteo ensinou. E depois nós vamos ter um War Room. Cadê a Julinha? Um War Room, Julinha. O War Room eu trabalho com gestão. Quando a gente chama para o War Room, é uma sala de guerra. É que o negócio ficou feio. Então, o War Room é o momento que nós vamos entrar em intensa oração por essa geração, pastor. Nós entendemos em Deus que a gente precisa se posicionar. Nós estamos enfrentando problemas dessa geração que a geração anterior não enfrentou, como ideologias fortemente, depressão fortemente, ansiedade e várias outras síndromes. Então, nós, como cristãos, como embaixadores de Cristo, vamos se posicionar nesse War Room em oração. Isso tudo
tem um custo de R$ 35. Você se inscreve lá e dá para parcelar até em 10 vezes. 10 de R$ 3,50. Olha isso. Junta aí uma galera, parcela, você junta, a inscrição está aberta, tá? E aí, às 19 horas, nós iniciaremos o nosso culto, que é finalizando a conferência, e o culto, a entrada é gratuita, que nós vamos entregar um culto ao Senhor. Então, o culto é aberto. Deu para entender? O valor é para custear essas pessoas aí de Deus, que levantou, estudou e tem se dedicado à obra do Senhor nessas outras esferas da sociedade. Tá entendido? Estão convidados. Procure o seu líder. Procure a gente nosso Instagram é Jubrac Regional Suzano, e lá tem um link para inscrição. É aberto a toda a igreja, tá? Não é só para o jovem. É muito bom, pai, adolescente, mãe, é muito bom você se inscrever. O senhor já se inscreveu, pastor? Olha, 12 de julho. 12 de julho. Júlia, faz a inscrição do seu pai, por gentileza. Obrigada, viu, Flávia? Deus parcela 10 vezes. É tranquilo. 12 de julho, irmãos, essa inscrição. Dia 1º encerra a inscrição. Beleza? Todos convidados em nome de Jesus. Muito obrigada, viu, pastor? Deus abençoe. 12 de julho, coloque então na sua agenda, porque nós temos culto às 19 horas. Ah, pastor, eu não vou estar nessa programação, mas você deve estar às 19 horas no culto. Amém? Amanhã tem escola bíblica pela manhã, Orhon às 18h30 e culto com a família às 19 horas. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Você não pode sair sem passar ali e tirar uma fotografia para você depois postar lá no Instagram. Aí eu falei fotografia, já estão falando que eu sou antigo, ó. Então tá ali o painel para você fotografar. Descendo aqui na lateral à esquerda, você vai acessar ao salão da igreja. Lá tem mesa, cadeira, você vai poder adquirir o seu lanche, você vai poder ter um momento ali para se alimentar e trocar uma ideia. Jovem não tem horário, então o salão da igreja está lá disponível. Amém? Muito obrigado a todos que estão aqui conosco nessa noite. Eu quero pedir a vocês que levem, por favor, a saudação da igreja para a igreja que vocês congregam. Amém? Ósculo santo do pastor da igreja e da igreja de Cristo para o seu pastor, para a família pastoral. Amém, irmãos? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, iniciamos essa linda viagem, este voo maravilhoso, Senhor. Senhor, nós queremos, Senhor, agora, Senhor, Senhor, em modo cruzeiro, estarmos vivendo esta viagem linda de amor do Senhor derramado a nós todos os dias, Senhor. De maneira tão maravilhosa, Senhor, que até mesmo as turbulências, conforme foi citado aqui, até mesmo no momento da turbulência, nós podemos compreender racionalmente, Senhor, de que o Senhor tem o seu caminho no meio da tempestade. E que no voo que estamos fazendo com o Senhor, neste voo de amor, de carinho do Senhor para conosco, nós podemos, Senhor, estar, Senhor, guardados, podemos estar, Senhor, tranquilizados, podemos ser, Senhor, realmente consolados pelo Teu Espírito Santo, que há de nos impulsionar para saltarmos e irmos além, Senhor, sempre vivendo experiências maravilhosas com o Senhor. Senhor Espírito Santo, continue na direção deste voo, nesta vida cristã que estamos seguindo. Leva-nos em paz, em segurança. Abençoa o momento, Senhor, de comunhão, agora de alimentação com todos, e que nós possamos sempre estarmos, Senhor, na dispensação do Teu Espírito Santo. Oramos no nome de Jesus, o nosso comandante. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus o Cristo e a consolação do doce Espírito Santo, que ela seja conosco e com a igreja de Cristo em Suzano, no Brasil e no mundo. Quem crê comigo, diga amém. Aplauda, Senhor, Deus te abençoe. Muito obrigado. Foi um prazer ter vocês neste voo, em nome de Jesus.